palavra hebraica zeruim, traduzida em Daniel 1 por legumes, é constituída pela mesma raiz da palavra semente, usada no relato da criação, onde se menciona toda erva que dá semente. Gênesis 1, 29. Isso indica claramente que o pedido de Daniel incluía cereais, legumes e frutas. Bom, pessoal, nós somos do Projeto Zeruim. Eu sou a Kelly, ele é o Júlio. E hoje a gente vai falar com o... eu chamo de professor, é o nutricionista Cláudio Lima, pós-graduado em nutrição clínica esportiva, pós-graduado em fitoterapia e prescrição de fitoterápicos, terapeuta naturalista, acadêmico, bacharel em educação física. A gente conhece ele há mais de 6 anos, quase 7 anos, e agora a gente vai ter o prazer de conversar com ele. Vamos chamar. Já vi que ele entrou ali. Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Ah, que bom. Fazia muito tempo que eu queria ter uma conversa dessas, mas não tinha coragem nem de aparecer nas internet. E agora a gente está com esse projeto, a gente é obrigado, né, a fazer isso. Faz parte, né? O importante é trocar ideia, que é com as ideias que formamos o mundo, né? Ideias que estejam conectadas, né? Que nós temos a mesma linha de pensamento, né? Porque a gente segue a palavra do Senhor. Então, nós pensamos iguais. E isso é importante para o bom desenvolvimento da vida. Sim. E é legal isso, porque a gente não está fazendo isso só por... Eu não estou fazendo isso por mim, o Júlio não está fazendo só por ele, mas a gente está fazendo para deixar mostra, né, para que as pessoas vejam, as pessoas que necessitam, né, os nossos amigos, as pessoas que vão ainda fazer amizade, né, que elas tenham disponível essas informações, né, é importante ter. Lembrando que a live vai ficar gravada, depois vai para o YouTube, e aí quem quiser compartilhar, passar adiante aí, é uma forma de divulgar, né, de divulgar os remédios naturais. Então, nós separamos 2 assuntos, né? Autocontrole ou domínio próprio e... Que também é temperança, que também é abstinência. Eu acho interessante falar isso, porque algumas pessoas conhecem por um termo, né? E é interessante falar que é todos iguais, né? Todos a mesma coisa. Alguns falam, por exemplo, de abstinência, mas levam só para o lado da bebida, drogas, né? Mas eu já considero um todo, né? Quase fiz um resumo já do que é. E o outro assunto é sobre nutrição. São os 2 assuntos bem importantes e bem profundos, né? Precisamos começar de alguma forma, né? Começar falando sobre o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Bom, domínio próprio tem algumas definições bíblicas, algumas definições da origem da palavra e algumas definições filosóficas, né, e psicológicas. Então, domínio próprio é a capacidade que a pessoa tem de escolher o ideal. A palavra temperança, autocontrole, ela vem da palavra grega que aparece no Novo Testamento da Bíblia, que é a palavra encrateia. Encrateia quer dizer o poder de dominar comedidamente os nossos atos. Então, quando fala lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, fala assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa palavra domínio próprio que aparece lá em Gálatas é encrateia, que é o poder de dominar-se, mas aí o dominar-se seria o poder do Espírito em nós, porque nós não temos capacidade de dominar-nos ou de autodominar.
por exemplo, se vem as atitudes nossas que são impulsivas, elas são explosões, né? Que a emoção, a gente não consegue controlar uma emoção. Quando ela vem, ela explode. Então, o que a gente deveria desenvolver é a capacidade do autocontrole através do domínio próprio mediante uma vida espiritual. Então, a vida espiritual que predomina no nosso lóbulo frontal, que é 33%. Então, quando o lóbulo frontal recebe o poder do Espírito, porque aqui é o famoso Shekinah. Então, nós temos o santuário terrestre, que o Shekinah era a manifestação visível de Deus, visível, entre aspas, né? No santuário terrestre, e o nosso corpo, como dizem 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus, então, existe uma pesquisa de 1996, de um neurocirurgião, e que ele fala que nós temos o ponto de Deus no cérebro, ou seja, que Deus se comunica conosco através do nosso cérebro. Então, digamos assim que a antena de Wi-Fi seria o lóbulo frontal, para se comunicar com Deus. Então, essa comunicação com Deus é que faz com que nós tenhamos, então, esse domínio próprio, porque sem o domínio próprio a gente vive sem rédeas, digamos assim. Um ser humano sem rédea é chamado de psicopata, ou sociopata, né? Que ele não tem controle dos atos, então comete determinadas crimes ou determinadas coisas que é algo absurdo, porque a pessoa não tem freio. Uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que não sente tristeza. Então, é uma pessoa que está descalibrada, digamos assim. Então, o grande ponto aí é que, através desse desequilíbrio, acaba atrapalhando o centro de comando do cérebro, né? Porque nós temos o sistema neural, temos o sistema límbico e temos o sistema que eles falam reptiliano, que é o sistema primitivo e tal, que conecta a evolução. O ser humano não evolui, o ser humano está pelo contrário, nós estamos evoluindo, não existe evolução. Imagina 6.000 anos aí, não evoluímos nada, pelo contrário, a gente só copia, a gente não cria nada, né? Tudo que a gente estuda, vai ver matemática, surgiu novos conceitos na matemática, não existe. Continuamos usando Bhaskara, usando Pitágoras, continuamos usando as mesmas coisas. E ainda a gente acha que está evoluindo para pior, né? Nós estamos evoluindo e não avançando. Então, esse exatamente, é a autodestruição, na verdade, não é uma evolução para melhor. Porque se nós estivéssemos evoluindo para melhor, o mundo estaria melhor. Como que evolui para pior? Né? O mundo está cada vez pior, tanto na questão da alimentação, na questão ambiental, na questão social, na questão filosófica, em todos os aspectos de ideias, o ser humano perdeu o foco. E por que perdeu o foco? Porque perdeu o controle. É o ser humano que antigamente se chamava de teocracia. Teocracia é Deus no comando. E aí colocou democracia. Demo quer dizer povo, cracia poder, poder do povo. E aí aquela famosa frase, né, que todo mundo fala, a voz do povo é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do capeta, não é a voz de Deus. Não tem como ser a voz de Deus, a voz do povo, porque o povo não tem voz, né? Então, essa dito democracia que tomou o lugar da teocracia, e isso começa lá com o povo de Israel, quando eles pediram um líder religioso, né, que eles falaram assim, o Senhor não serve para ser o nosso líder, nós precisamos de um rei. E a partir de então, a desgraça humana cada vez pior, né, que o ser humano perdeu o controle. Então, essa perca do autocontrole leva à condição em que nós estamos vivendo atualmente. Ô, Cláudio, a sociedade atual, né, a nossa sociedade, ela está hoje minada por eu faço o que eu quero, né, meu corpo e as regras, totalmente desregrada, né, tudo é disponível, tudo é fácil. Como que a gente consegue ter esse autocontrole, né, esse domínio próprio dentro dessa sociedade?
A sociedade atual, ela veio para romper paradigmas, né? Então, essa quebra de paradigma, que são os modelos que não deveriam ser mudados, como a lei da gravidade. Não tem como você quebrar essa lei. Então, quando foi mudando as bases, começou com a base família. Então, quando você destrói a base família, você destruiu a sociedade. Então, essa sociedade em que colocou os pais não são mais pais, né? Em que e surgem novos termos, né? Por exemplo, síndrome do imperador, que é a criança que manda e não são os pais. Por exemplo, quando os pais saem com os filhos, eles ficam consultando os filhos para o que vai fazer. Então, pergunta para o filho, filho, onde você quer sentar? Filho, o que você quer comer? Filho, então colocou-se a criança no pedestal e aí a coisa começou a perder as rédeas. Por quê? Porque tudo no mundo funciona com lei. E leis, quando a gente olha do ponto de vista espiritual, são leis fixas. Assim como o nosso corpo tem leis fixas. O nosso corpo não muda. Por exemplo, começa a escurecer, a gente sente sono. Não tem como a gente quebrar isso. Tem. Eu tomo um cafezinho. A cafeína quebra o meu sono. Só que quebra não só o sono, como quebra o corpo. Porque aí eu não tenho sono profundo, não tenho regeneração, não tenho uma boa noite de sono. Sem boa noite de sono, o corpo não se regenera, não fixa informações no meu cérebro, que eu deveria ter uma boa noite de sono para aprender mais. Por isso que há uma explosão aí de obesidade, porque os hormônios que seriam para controlar o apetite e a saciedade, chamado de leptina e grelina, acaba descompensando. A pessoa acorda sem memória e acorda mal-humorada, porque não dormiu bem. Você vê que é uma lei simples, né? Que é a lei de dormir. E é uma lei que o próprio corpo controla, que é os nossos olhos que controlam o nosso sono. Por isso que quando começa a escurecer, a gente vai fechando os olhos. E quando amanhece, a gente abre os olhos. E isso é naturalmente, não precisamos ninguém falar para a gente dormir. É automático, à medida que vai escurecendo, à medida que o sol vai se pondo, o corpo também vai se pondo. Mas, depois da descoberta das luzes azuis, das telas, e aí nós vemos que é uma lei que foi quebrada. Então, como desenvolver o autocontrole é o que vocês fizeram, saíram da cidade e estão aí na zona rural. Quanto mais a gente distancia do urbanismo, da realidade urbana, mais para o caminho rural, mais o corpo vai alcançar esse equilíbrio. Por quê? Porque a conexão, digamos que ir para o campo é ativar o Wi-Fi espiritual, que é a comunicação. Então, esse é um processo necessário para o ser humano, porque o ser humano tem um pensamento de São Tomás de Aquino, que diz o seguinte, que o homem sem Deus se aproxima do nada. Então, a religião ou a parte espiritual, que é a conexão com Deus, foi eliminada da face da Terra, né? Que a maioria dos seres humanos não querem mais regra. Por isso que fala, meu corpo, minhas regras. Não existe isso, porque o nosso corpo tem regras fixas. E se a gente transgride alguma dessas regras, a gente sofre um alto preço. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, Cláudio, o que provoca câncer no corpo? O câncer é provocado pelas regras que são quebradas. E aí a gente vai, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai desenvolver, porque esse é um assunto muito amplo, né? Então só na introdução a gente já vai, o tempo já foi, né? Mas, o autocontrole, ele envolve que áreas da nossa vida? Porque quando eu falo em autocontrole, quando eu penso em autocontrole, eu lembro de alimentação, que é uma das coisas, né? Principalmente a alimentação. Mas envolve só isso? Não, o autocontrole está em todas as áreas, né? Então nós temos 4 áreas básicas, 4 dimensões básicas, que é física, mental, emocional e espiritual. E depois as subdimensões, que é pessoal, familiar, social, profissional e financeiro. Então, essas dimensões todas são necessárias que estejam equilibradas. Por exemplo, no trabalho, uma pessoa que trabalha demais, é muito falada do workaholics, né?
das pessoas que trabalham em excesso. Isso surgiu lá no Japão, e a gente vê o desequilíbrio, que de vez em quando a gente vê pessoas cometendo suicídio. Ou seja, o ponto de equilíbrio é nem de menos e nem de mais. O ponto de equilíbrio é esse autocontrole. Por exemplo, até a água, se tomar demais, faz mal. O excesso de água provoca hiponatremia, baixa quantidade de sódio no corpo. Dormir demais também não é legal. Então, tudo tem um ponto de equilíbrio. Então, o autocontrole, ele começa nas coisas, até as coisas que são boas, se fizerem em excesso, também faz mal. Mesmo a alimentação. Se eu comer demais, também faz mal. Por isso que fala assim, mas eu conheço um monte de vegetariano acima do peso. É porque come demais. Que é intemperante. Intemperante, a palavra temperança, embora no século XIX, era mais usado em relação à abstinência em relação ao álcool, né? Quem não bebia álcool era chamado de temperante, né? Depois essa palavra teve uma outra conotação, é a que nós usamos. Ser temperante não é somente abster-se do que é ruim, mas sobretudo ser moderado no que é bom. Então, abster-se, a melhor definição de temperança seria essa: abster-se do que não presta e ser moderado no que é bom. Muito bem. Então, você estava falando aí sobre o campo, ir para o campo, sair da cidade, né? E todas as lives que a gente fez sobre os remédios naturais e até aquela sobre a agrofloresta, todas fazem a gente voltar para o campo, né? É o êxodo urbano, não mais o êxodo rural, né? É porque hoje a grande maioria saiu dos sítios, né? Então, na cidade. Só que tem gente que mora no sítio e está comprando comida na cidade. Então, a monocultura entrou, né? De tal forma que hoje só se produz soja, milho, trigo e algodão. Então, as máquinas tomaram o lugar das pessoas. Agora, no urbano, também as máquinas já estão tomando o lugar das pessoas, né? Por incrível que pareça. Então, na verdade, produzir a própria comida é como produzir dinheiro em casa, né? Então, hoje, nós vamos ter agora, já está tendo a nova revolução, que seria essa saída urbana de volta para o ambiente rural, porque é o que vai sobrar. Se quisermos ter sobrevida, nós vamos ter que viver uma vida mais slow, né? Que é uma proposta já slow food, que é uma proposta já europeia. Lá na Europa já funciona esse estilo mais slow, né? Não fast como hoje a vida é das pessoas. As pessoas não têm mais tempo para nada. E não ter tempo para nada, ela só encontra tempo para ficar doente. Quando eu não encontro tempo para nada, eu vou encontrar tempo para ficar doente. E a gente tem visto que tem outras pessoas, outros movimentos por aí se despertando para voltar, né, para sair da cidade. Vamos sair do sistema, que eles falam. Deixa o sistema para lá, vamos sair da tal da Babilônia. Muitas culturas por aí usam esse termo, né? Engraçado. Então, aproveitando que tu entrou nessa parte de alimento, falou aí de alimento, o que a gente pode considerar como um alimento saudável? Hoje tem outros movimentos, né? Se fala muito da comida de verdade, né? Comida de verdade é comer bicho, né? Então, isso não é comida de verdade, isso é comida da morte, né? Como você vai comer um ser, um animal, né? Você vai tirar uma perna do animal, vai temperar e comer e dizer que isso é comida de verdade. Que eles falam a comida de verdade é não comer dos... Nem é a pessoa mesma que matou normalmente. Exatamente. Comprar de embalagem, né? Exatamente. Porque quando se fala em comida de verdade, você não comer embalados, processados e ultraprocessados. Comer os alimentos minimamente processados. Hoje, essa proposta da agrofloresta já existe há algum tempo, das ecovilas, né? Existem tribos indígenas que têm a sua própria produção, existem os quilombolas, existem as ecovilas. Então, tem vários movimentos voltados para isso. O problema é que quando se fala em movimento, se confunde com política, né? Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de política. Então, quando a gente fala sementes crioulas no Brasil, o MST são os que mais preservam. Não adianta a gente falar, né? Mas aí vem aquela, então você é da esquerda, você é da direita. Não, eu sou de cima.
nem da esquerda nem da direita, sou de cima. Então, o foco é para cima. O foco não é ficar perdendo tempo e gastando energia com isso. Porque o tempo que gasta energia com essas coisas, perde energia para fazer coisas produtivas. Né? Que é essa proposta da agrofloresta, plantar alimento de verdade. O alimento é você ter no fundo do quintal. Porque há alguns anos atrás, nós tínhamos muitas variedades de feijões. Tinha feijão bolinha, tinha feijão azul, tinha feijão tremoço, tinha moyashi, tinha feijão rosinha, tinha isso. Antigamente se falava empório, armazém, né? Você ia no armazém e encontrava os sacos a granel, todos abertos. Como a gente vê nos grandes mercados hoje e nas grandes cidades, né? Que é uma raridade. Você vai lá, você vê vários tipos de feijões. Mas antigamente a gente via nos locais, né? Não precisava ir nos mercadões, por exemplo, aqui no mercado de São Paulo. Você vai lá, é algo assim, absurdo de lindo de ver, né? Quantos tipos de feijões que a gente nunca viu. E é por isso que é da agricultura sustentável, que é essa proposta de você plantar o próprio alimento. Ou hoje eu falo não é plantar alimento, não, é plantar vida. Quando você planta a vida, você colhe vida. Isso é comida de verdade. Né? Fora isso, é mais propaganda, né? É blá, blá, blá. Então, quando nós estamos falando de nutrição, falando de meio ambiente, estamos todos conectados. Então, quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando do ar que respiramos, estamos falando do chão que nós pisamos, estamos falando da água que tomamos, do alimento que comemos. Isso é vida. E quando se fala em volta ao campo, nós falamos de volta ao Éden. Porque quando Adão e Eva foram criados da terra, como diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o homem tornou-se um ser vivente. Ele colocou o ser humano num jardim. Não construiu um castelo, não construiu um palácio para Adão e Eva. Construiu um jardim, eles moravam no jardim. E o jardim nada mais, nada menos era o mato, era o sítio, era a roça. Então eles estavam lá no ambiente edênico. E essa é a proposta de Deus. Tanto que, e quando se lê Apocalipse capítulo 21 e 22, e aí é uma volta. Porque a Nova Jerusalém desce do céu, mas o ser humano não vai morar dentro da Nova Jerusalém, vai morar no Éden. Que é a proposta divina. Né? Semana que vem a gente vai falar com o agroflorestor, a gente vai entrar mais nesse mundo, mas o que eu me apaixonei pela agrofloresta é que eu, como produtora, eu vou ter todos os alimentos, eu não vou precisar, eu vou plantar uma coisa, daí vou ter que ir lá no armazém ou lá no mercado público comprar o resto, porque eu só produzo um. Não é assim a vida que deveria ser a vida do agricultor, né? O agricultor deveria ter todo o alimento dele, toda a cozinha dele deveria vir da horta, roça dele, né? E não é assim. Infelizmente, a gente vê a realidade que não é assim, né? A monocultura vem de muito tempo. Mas antigamente, as pessoas plantavam com mais intensidade e eles trocavam os alimentos. Um produz o feijão e o arroz, o outro lá adiante, vizinho, produz o milho. Aí eles trocavam, né? Existia muito isso. E isso foi abandonado, né? Hoje é tudo mais fácil pegar o teu carro, a tua bicicleta, ou atravessar a rua e ir no mercado comprar aquele feijão, ou aquele alimento ultraprocessado e simplesmente consumir, né? Mais fácil. É que todo alimento ele é perecível, né? Quando o alimento ele tem a regra da vida é nascer, crescer e se doar. Toda planta ela faz isso, ela nasce, ela cresce, o ponto máximo da planta é a semente ou o fruto. Ela doa-se. E aí depois que ela se doa, ela morre. E ela perpetua a sua espécie dessa forma. Por exemplo, o milho, você colhe o milho. Então, depois que você tira o milho do pé, ele morre. Depois que você tira o feijão, ele morre. Ele deixa de ter vida, porque ele já deu a vida agora para ser alimento. E aí existe a propagação vegetativa, existe o semear do vento, o semear da água, o semear pelos animaizinhos. Agora, se eu tenho um determinado local, né?
onde está ali um mato. Eu vou lá e derrubo todo aquele mato, como acontece o desmatamento. Aí a pergunta é, e aquela população de animais que viviam naquele local? Onde foi parar? E aí eles começam a invadir as cidades. Aí as pessoas começam a se preocupar. Fala, essa praga urbana. Não é uma praga urbana. Se você destrói a casa do animal, ele tem que migrar para outro lugar. Então esse aspecto de não haver um sinergismo, como deveria ser, né? Que seria a fauna, a flora e o ser humano todos interligados, né? Todos conectados. Porque no frigir dos ovos, como diz a própria Bíblia, que o pó volta ao pó, todos voltam para o pó. Então, o pó volta para o pó, todos voltam para o pó. Ninguém mais vai, a não ser a volta de Jesus, a ressurreição, mas até então todos nós iremos morrer. Essa é uma certeza absoluta. A outra certeza absoluta é que Jesus vai voltar. Então, nós temos duas certezas. Jesus vai voltar e nós ou vamos vê-lo voltar ou iremos descansar no pó até que ele volte. Bem, Cláudio, o que define um alimento saudável? O que um alimento tem que ter para nutrir o nosso corpo? Ok. Nutrição agora, saindo do autocontrole, nutrição é o que é um alimento? O alimento é aquele que a gente joga no solo, ele tira a vida do solo, então a semente, quando ela cai no solo, uma folha vai para cima e uma raiz vai para baixo. Um vai para o céu e outro vai para a terra. Ele tem as raízes superficiais que vão atrás de nutrientes e as raízes profundas vão atrás da água. E aí viaja pelo caule e do caule sobe pelas folhas, processo de fotossíntese, a planta vai produzir energia para si mesma e o excesso de energia vai virar carboidrato, né? Vai para a semente. Então, o que seria? Aí a gente colhe a semente, seja milho, seja arroz, seja trigo, seja aveia, a gente colhe a semente e essa semente ela tem que ser, primeiro ponto, a semente tem que ser íntegra geneticamente. Esse é o ponto principal. Íntegra geneticamente. Se ela não for íntegra geneticamente, ela não é alimento. E é por isso que temos aí os híbridos e temos os transgênicos. Híbridos primeiro. Híbrido é quando eu cruzo uma espécie com a mesma espécie. Então, se eu cruzar ser humano com ser humano, vai dar ser humano, tá tudo certo. Se eu cruzar ser humano com orangotango, aí já não é uma da mesma espécie. Pode ser do mesmo gênero, mas não é da mesma espécie. É como eu cruzar o cavalo com a jumenta, ou o jumento com a égua. São do mesmo gênero, mas são espécies diferentes. Então, vai nascer a mula ou vai nascer o burro. Olha que coisa interessante. O burro ou a mula, quando a gente chama alguém de burro ou de mula, a gente está dizendo assim, ó, você é improdutivo, você é estéril. Porque esses animais se tornam estéreis geneticamente, eles não se reproduzem. Isso mostra para o ser humano que quando ele pega uma semente também, essa semente que é cruzada de espécies diferentes, não vai dar certo. Por exemplo, tem gente que gosta muito da abóbora cambochá, né? A abóbora japonesa. A abóbora japonesa é um híbrido de espécies diferentes, não tem na natureza. Se você tira a semente da abóbora e planta, ela não nasce abóbora cambochá. Pepino japonês. Temos o pepino caipira, que ele é redondinho, ele é mais clarinho, e temos o pepino japonês, que é compridinho e fino. O pepino caipira você tem que descascar, e o pepino japonês a gente tem que ralar, né? E aí se fala assim que foi devido às donas de casa reclamar muito, né? Que tem que descascar. Aí o que eles fizeram geneticamente? Pegaram o pepino e misturaram com a abóbora. E aí virou um pepino com casca de abóbora, de abobrinha, né? Com casca de abobrinha e por dentro é pepino. Isso é um híbrido interespécie, espécie diferente. Isso está escrito em Levítico 19:19, que Deus falou para o povo de Israel que não era para fazer isso, para misturar espécies diferentes.
Então, quando eu misturo milho com milho, dá milho. Quando eu misturo tomate com tomate, dá tomate. Agora, se eu misturar com outra coisa, já não dá certo. Então, o primeiro passo de uma nutrição saudável é a escolha da semente. Saber o que está plantando. Ah, mas eu planto o milho orgânico lá na minha roça. Só tem milho orgânico. Na onde que você comprou? Ah, comprei lá na Casa de Agricultura da Monsanto. Pronto. Esquece. Já é modificado geneticamente. Já está pagando Disfarçado com royalties. outro nome, né? Às vezes está Exato. disfarçado com outro nome. Não está escrito Monsanto, mas está por trás de outras coisas. Isso. Você é cancelado daqui a pouco aí. Não podemos usar essas palavras, né? Mas vamos usar a realidade. É viável comercialmente. Por quê? Porque o que acontece com esse tanto híbrido como transgênico? Tem royalties. Você só consegue comprar, só consegue plantar se você comprar. E aí não tem mais, a espécie vai acabando. Então, aqui no Brasil, por exemplo, milho. Hoje, milho crioulo, né? Milho crioulo é um milho que não sofreu essa mudança genética, que aí a gente encontra em algumas ecovilas, algumas tribos indígenas, ou quilombolas, ou alguns guardiães das sementes, né? Que existem no Brasil todo, que são pessoas que guardam as sementes crioulas e vai plantando e replantando. Então, quando eu sei que é geneticamente segura, eu já estou pensando na nutrição agora. Agora, o segundo aspecto, esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto tem que ser íntegro geneticamente. Por quê? Porque se não for íntegro geneticamente, o corpo vai ter reação. O nosso corpo vai reagir. Porque o nosso corpo vai reagir achando que aquela semente de milho que eu comi como se fosse uma bactéria, como se fosse um vírus, como se fosse um ET dentro do corpo. E o corpo vai reagir com alergia na pele, alergia no sistema digestório, alergia no sistema respiratório, inflamações. Por isso que as pessoas falam, o glúten não é o glúten, é o trigo modificado. A soja, não, a soja transgênica. O milho, não, o milho transgênico, porque se for crioulo, se for íntegro geneticamente, não vai dar reação. A não ser que essa semente crioula foi levado para o moinho e lá misturou, teve uma contaminação cruzada, às vezes o milho é crioulo, às vezes o trigo é crioulo, mas a aveia é crioula. É misturado com trigo modificado, aí isso vai dar reação alérgica. Exemplo, pessoas que têm reação ao glúten, pessoa celíaca. Quando uma pessoa celíaca entra em contato com esse glúten, com a gliadina, vai dar uma reação. Por isso que padaria que faz pão sem glúten tem que ser forno separado. Porque se for assado no mesmo forno com trigo modificado, uma nanopartícula que cair ali, e se a pessoa comer, ela vai ter uma reação anafilática, ou seja, vai fechar a garganta dela, corre risco de morrer. Isso é um exemplo de modificação genética. Então, por isso que vem escrito contém glúten na embalagem. Não é à toa. Contém glúten é por causa dessas pessoas. Ou tem um outro aminoácido chamado de fenilalanina, também contém fenilalanina, também dá reação alérgica. Aqui no Brasil, está tramitando ainda, não sei até quando fica tramitando as coisas, não se aprova nunca, que é colocar no rótulo uma letra V, né? Aquele produto é vegano, não tem nada de origem animal dentro. Mas até agora só está tramitando, só o T de transgênico. Mas só que tem o T de transgênico, aquele triângulo amarelo com a letra T, tem a lei do rótulo no Brasil. E a lei do rótulo diz o seguinte: se tiver menos de 1% de transgênico, não precisa colocar. Pois é. E quer dizer, então... Com relação a rótulo, a embalagem, agora foi aprovada uma lei aí que tem que colocar os níveis de açúcar e sódio, né? Isso. De gordura. Veneno bastante mata, então tem que colocar veneno pouco, né? Se você colocar pouco veneno, não tem problema, é que nem transgênico. Se tiver menos de 1%, não precisa colocar no rótulo. Agora a pergunta é: quem que fiscaliza isso? Ninguém. Porque não há interesse na população.
Exatamente. Porque as alterações que acontecem no corpo, elas não são mensuradas. Então, como não são mensuradas nem diagnosticadas, então a pessoa continua comendo, vai ficando doente, porque alimenta... São dois problemas que nós temos sérios, que é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Então, essas duas indústrias elas andam de mãos dadas, né, com o objetivo do capitalismo selvagem. Outra Então, coisa, isso é muito sério, né? nós falamos antes sobre aquela empresa grande lá, aquela Aham. empresa Sim. grande que está nos comentários aí, Aham. ela é dona de farmácias, laboratórios, É. médicos, laboratórios clínicos. Então, isso é assustador, né? Dona de É, marcas, grandes marcas aí. É que assim, sabe, o ser humano, é necessário que o ser humano fique mais esperto um pouquinho, porque eles quebram as duas pernas do ser humano e dão uma cadeira de roda de presente, né? E o ser humano fica contente. Quebrar as duas pernas seria comer os alimentos, a cadeira de roda seria o medicamento. É, é a pessoa fica escrava do medicamento, né? É, para o Complicado. resto da vida, né? Sim, gente, só lembrando, quem está assistindo aí, nós estamos conversando. Desculpa, tem barulhos aqui, a gente está bem perto do asfalto aqui. Nós estamos conversando aqui com um nutricionista, que ele é nutricionista clínico e esportivo, né? E além disso, é terapeuta naturalista. Então, só para o povo ficar tranquilo, nós estamos falando com uma pessoa que entende do assunto. O que mais, Cláudio? Bom, Para quem a gente trabalha assim, falou, então, É que pode falar. eu comecei a falar da importância, falou o que é considerado um alimento saudável. Eu falei primeiro da semente, que tem que ser geneticamente íntegra. O segundo, o alimento não deveria ser refinado, né? Refinado é quando passa pelo processo, deixa só o amido. O mais conhecido é o arroz e o trigo, né? Que tira a pele, tira a fibra e depois tira o germe, que é a vida do trigo. Por isso, se você pegar um grão de arroz desse de saco, né, que o povo pega, e plantar não nasce, porque não tem vida. Você pega um arroz integral, você planta, ele nasce, porque ele tem vida. Então tem que ser íntegro geneticamente e íntegro fisicamente, não um alimento fracionado, que passa pelo processo. Então, quando passa pelo processo, ele deixa de ser íntegro e passa agora a ser um alimento que o que a Revolução Industrial fez? Explodiu as pessoas hoje, as pessoas comem mais. Porque se você come um arroz integral, você come menos, diferentemente do arroz branco. Se você come um pão integral, é diferente de você comer um pão branco. Você come um macarrão integral, é diferente de comer um macarrão branco. Porque quando se come, a fibra, ela não é só para retardar a absorção do açúcar desses alimentos, da glicose, mas também para o funcionamento intestinal. Então, os intestinos funcionam melhor quando tem fibras insolúveis e solúveis. Então, as fibras, elas ajudam a tirar a carga de toxina dentro do nosso corpo, porque faz o intestino funcionar melhorando o movimento peristáltico do intestino grosso, né? Que é esse movimento são dois movimentos em onda, um que vai fazendo isso e outro que vai empurrando. Então, esse 1,5 metro mais ou menos de intestino de cólon ascendente, transverso e descendente, sigmoide reto, depende dessa fibra. Mas se a pessoa não come fibra, ela come mais. Por isso que as pessoas estão obesas. Às vezes a pessoa fala assim, o que é bom para emagrecer? Bom é comer alimentos integrais, porque aumenta a saciedade e a pessoa come menos. Então nós vemos aí hoje as pessoas comendo muito sal, muito açúcar e muito gordura, porque existia um tempo em que as pessoas não consumiam gorduras, não consumiam açúcares e comiam pouco sal. Sim, muito bem. Bom, se a pessoa ela não come fibra, o que tem no alimento, então? Aí só tem o amido, né? E o amido, ele é puro açúcar. Quando você come só amido, ele é um energético, né? Ele só tem energia. Você não está dando para o corpo vitaminas, minerais, fibras, você só está dando amido.
E só amido não é suficiente para o corpo funcionar. O corpo não funciona com alta performance, porque o corpo precisa de vitaminas, minerais, precisamos de macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos, precisamos de fibras solúveis e insolúveis. O corpo precisa, até hoje, o que se descobriu, até agora, né? Porque a nutrição está engatinhando ainda. Nós precisamos de pelo menos 44 nutrientes por dia. Você fala assim, nossa, 44 nutrientes? Como seriam esses 44 nutrientes? Seriam 8 aminoácidos, 2 ácidos graxos, 13 vitaminas e 22 minerais. Existe na cultura atual, né, que se fala assim, os alimentos estão com baixa quantidade de nutrientes, por isso que eu tenho que suplementar, por isso que eu tenho que suplementar daquilo, por isso que eu tenho... Não, não é por isso. As pessoas estão suplementando porque elas não estão comendo. Porque se eu não estou comendo pão integral, não estou comendo arroz integral, não estou comendo leguminosa, porque feijão as pessoas não comem mais. Foi abolido da mesa, né? O brasileiro parou de comer feijão já faz algum tempo. Então só come arroz branco. Arroz branco tem o quê? Vitaminas? Não. Tem minerais? Não. Tem fibra? Não. Então o que ela está comendo? Ração. Tá que nem um cachorrinho lá que enche o potinho de ração e a pessoa come a ração e acha que está comendo alimento. Ela está comendo ração, não está comendo nutrientes. O corpo espera 44 nutrientes. Entra 2, 3 por dia, 4. E aí o cérebro está esperando que entre nutrientes. Aí ele manda a informação para o corpo, nutrientes. Aí a pessoa entende fome. Mas fome do quê? Ela vai lá e come. Vai lá e come. Vai lá e come. Come o quê? Come gordura, come açúcar, come sal. É o que vem nas embalagens, né? Né? Exato. Isso é chamado de calorias vazias. A pessoa acha que está comendo alimento, mas não está comendo alimento. Ela está comendo uma ração que não vai surtir o efeito necessário, não vai nutrir. Porque nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo. A única coisa que tem dentro do corpo é célula. E a única coisa que tem dentro das células é nutrientes. Se eu não comer nutrientes, eu não vou estar nutrindo as células. Logo, não estarei nutrindo o meu corpo. Os órgãos internos. Por isso que à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão piorando. Por quê? Porque o corpo foi criado para viver eternamente. Então, o ser humano nasceu sem data de validade. O ser humano nasceu para morrer. Por isso que quando morre alguém, a gente fica triste, chateado. A gente fala, puxa vida e tal. Por quê? Porque é um intruso na experiência humana. A morte é uma intrusa na nossa experiência humana. Mas na atual conjuntura, o ser humano poderia viver até 120 anos. Mas tem gente vivendo até 60. Menos, Exatamente. Bem mal vivido. Então vejam a importância da boa nutrição, de colocar os nutrientes. Aí você fala assim, mas qual o melhor alimento do mundo? Sementes e frutos que sejam íntegros geneticamente e íntegros fisicamente. Tá, ô Cláudio, disso aí que tu falou um pouquinho ali de tudo, das coisas que a gente precisa para ter nutrição e do que faz mal pra gente. É igual, uma pegadinha aí, é igual para mim que estou morando aqui no Nordeste, é igual para mim que já morei lá no Rio Grande do Sul, é igual se eu for lá pro Japão? Ou tem diferença? Não, o povo daqui come uma coisa, o povo de lá come outra, e necessariamente isso, assim, não a questão de cultura, mas o que o nosso corpo precisa muda eu estando em lugares diferentes? Desde que você siga o padrão alimentar dado por Deus, né? O padrão alimentar é o que funciona. Por isso que nós temos as zonas azuis no mundo, chamado de Blue Zone, escrito por Dan Buettner, que diz o seguinte, as pessoas mais longevas do mundo são as que comem igual. As que comem iguais. As que comem iguais na onde? Que come em Okinawa, no Japão, é o mesmo que come em Loma Linda, na Califórnia. Nós estamos em lugares diferentes. Blue Zone são zonas azuis e que, na verdade, o alimento é a questão. Desde que esse alimento... E aí você fala assim, Cláudio, mas se fala muito da dieta mediterrânea ser a melhor que existe, né? Que seria a da Europa. Mas por que é melhor? Sabe por quê? Sabe que se descobriu?
Porque lá na Europa não come fast food. Lá na Europa não come fast food, lá eles não comem batata frita do McDonald's, não tomam Coca-Cola, não comem hambúrguer. A maioria, por exemplo, tem Sardenha na Itália e tem Icária na Grécia, que são os mais longevos da Europa, e que eles produzem o próprio alimento. Eles produzem, vai fazer um molho de tomate, por exemplo. Na Itália é muito comum as pessoas fazerem o próprio molho. Eles não ficam comprando molho de tomate. Então, vocês percebem que a grande sacada disso tudo é estar mais perto da natureza possível e que produzir o próprio alimento. Aí, claro, aí fala assim, mas Cláudio, mas se eu estiver lá no Polo Norte, estiver lá na Groenlândia, só tem carne de foca, mude de lá. Mude de lá. Porque os esquimós, a palavra esquimó quer dizer comedor de carne crua, são os que menos vivem no mundo. A média de vida deles é 38 anos. Obviamente que... E os mais longevos são os de Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, Sardenha, na Itália, Nicoya, em Costa Rica e Loma Linda, na Califórnia. Uma coisa interessante, que todos eles são rurais, com exceção de Loma Linda, que os longevos de Loma Linda são urbanos. Mas qual que é o diferencial deles? Eles vivem remédios naturais. Exatamente, eles vivem na cidade como se estivessem no sítio. Por incrível que pareça. Agora, foi feita pesquisa aqui no Brasil, olha que coisa interessante, que as pessoas que moram nas grandes cidades estão mais saudáveis do que quem mora no interior. Mas por quê? Porque quem está no interior está vivendo igual os que estão na cidade, comendo de tudo e não plantando mais nada. Então vai comprar vegetais na cidade, não planta mais o próprio alimento. Então está mais na questão dos processados e ultraprocessados. Então talvez seja aí o ponto de partida de volta para o autocontrole e, sobretudo, de uma boa nutrição do corpo. Existem alimentos que não têm nutrientes. Mesmo o alimento que seja de monocultura ainda tem nutrientes. A grande questão é os agrotóxicos. Então pode ter nutrientes, mas o agrotóxico acaba fazendo com que aquele alimento deixe de ser um alimento. Então, por isso que o nosso incentivo é comer alimentos de agricultura sustentável. Quanto mais perto da roça a gente estiver e mais rápido chegar na nossa mesa, mais saudável. Porque ele não vai passar por processo nenhum. Por exemplo, o seu João vem aqui e vende feijão para mim. Fala, seu João. Ele diz lá, Cláudio, eu produzi aqui tanto de feijão e vou vender para você o excedente da minha produção. Fala, pode trazer. Eu estou aqui com chuchu. Você quer? Como o senhor produziu chuchu? Eu colhi lá no mato lá. Daqui. Eu tenho limão rosa aqui. Então, quer dizer, a gente vai correndo, né, atrás da agricultura sustentável, porque quando eu dou dinheiro para ele, ele vai produzir alimento para mim, mesmo morando na cidade. Então, esse é o nosso foco, de incentivar. Mas eu moro aqui. Não. Toda cidade tem uma feira de orgânico. Eu ia perguntar agora, o que faz? Quem mora na cidade, o que faz? Vai nas feirinhas de orgânicos. Vai lá na praça da cidade, fica uma semana pesquisando. Conversa com o agricultor, você fala assim, eu tenho o selo do Instituto Biodinâmico, do IBD. Você tem o selo, eu posso visitar a sua roça, ver como o senhor produz lá? Pronto, vai lá conhecer o produtor, vai ver o que ele produz de verdade. Às vezes é só o selo, né? O selo não significa muito, o que significa é a produção. Muito bem, muito bom. Cláudio, a gente sabe que obesidade é uma doença, é uma patologia que aflige muita gente por aí. E a indústria de chás e remédios e coisas milagrosas estão crescendo, né? A primeira pergunta que eu tenho, para a gente dar uma conversadinha sobre isso, né? Magreza é sinal... Eu não sou gordo, mas eu sou magro. Mas a magreza é sinal de saúde? Aí não podemos estar nos extremos, né? Os extremos, acima do peso é uma inflamação e abaixo do peso levar em consideração o biotipo. O biotipo da família. De repente, na família são todos longilíneos, são todos magro e alto.
Ah, não, na minha família todo mundo é mediana, todo mundo tem um corpo normal. Ah, não, na minha família são todo mundo baixinho e gordinho, que é um endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, que é essas classificações que existem. Só esses três tipos de corpo que existem, né? A magreza, o magro, depende muito também do tipo de atividade que a pessoa tem na vida. De repente, a pessoa trabalha muito na roça, ela tem que comer 3 refeições mesmo. Tem que almoçar, tomar um bom de jejum, almoçar bem e jantar, porque senão a massa magra vai embora, que é músculo, né? Então é necessário comer bem. Então a pessoa tem que investir nisso aí. Então, e quando a pessoa investe numa boa nutrição, o corpo não vai sentir. Às vezes, com os intervalos nas refeições, mas aí qual que é o ponto de segurança nisso? Observar se não está muito magro, né? Tem a classificação da composição corporal, chamado de índice de massa corporal, que é dividir o peso por altura ao quadrado. Aí, de repente, se tiver muito baixo de 19, 18, 17, aí a gente vai prestar atenção, né? Para ver se não está desnutrido. Se tiver desnutrido, aí tem que comer mais mesmo, definitivamente, porque senão a pessoa fica doente. Porque o desnutrido fica doente, tem muita gente acima do peso que também está desnutrida. Que a grande questão está mais desnutrida ainda, né? Que a pessoa está inflamada. Obesidade é uma inflamação crônica, chamada de doenças crônicas não transmissíveis. Síndrome metabólica, né? Quem é de academia aí, quem é bombado, pode também não estar saudável? Ah, isso com certeza. Isso com certeza, sabe por quê? Até essa semana morreu uma fisiculturista aí argentina, né? Que ela participou aí de um concurso aí, ficou em segundo lugar e ela teve um infarto fulminante, né? Não na competição, no pós-competição. Porque assim, tem até um livro do Augusto Cury chamado Ditadura da Beleza, né? Às vezes as pessoas querem atingir um corpo inatingível. Porque uma coisa é você olhar o blogueiro, outra coisa é a sua realidade. Então, o fisiculturismo não é esporte. Aliás, é um esporte, mas não visando a saúde. Então, quando se fala em qualquer esporte, nenhum esporte presta. Nenhum esporte é bom. Todos os esportes levam a pessoa a um extremo. Seja, isso a gente vê o tempo todo com os jogadores de futebol. Tá com o joelho estourado, é o menisco, é isso, é a patela, é aquilo. Jogadores de vôlei, por exemplo, que a gente vê que estoura joelho, quadril, ombro, basquete, tanto que eles se aposentam antes do tempo. Um dos maiores fisiculturistas que o mundo já teve, ele tem um documentário na Netflix chamado The King, que é dos maiores fisiculturistas, e lá mostra a realidade dele hoje, que ele já passou por 14 cirurgias e o corpo dele estourou todo. Ele está com 2 muletas, né? E tem 58 anos só, que é o Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, você olha, quem quiser dar uma pesquisada aí, entra no Google depois, digita lá Ronnie Coleman. E aí você vai ver o gigante que ele era. Ele ganhou 8 vezes o Mr. Olímpia. Foi um dos caras que mais ganhou, mas era um gigante. Hoje você vê ele com 2 muletas se arrastando. Ele diz que tem dores 24 horas. Por quê? Porque quando a gente... Isso é chamado de overtraining, que é quando a pessoa faz exercício em excesso. Como eu disse a princípio, a temperança, né? Até que é bom não deve ser feito em excesso. Até que o que é bom a gente tem que dosar. Então, para quem faz exercício, às vezes a pessoa vai para a academia, a primeira coisa que ela pensa é tomar um suplemento. Ela compra um tênis novo, um calção novo, uma camiseta nova, e aí vai lá, compra o soro de leite, o soro do leite para tomar, né? E começa a tomar uns pré-treino, e aí ela já acha que no dia seguinte ela já está hipertrofiada, né? Já ganhou músculo, já está bombando, né? Por isso que fala que é maromba, que está bombando, mas na verdade não está bombando nada, né?
E isso tudo afeta o organismo como um todo, afeta fígado, os rins, prende o intestino, porque o padrão que as pessoas aderiram, que frequentam a academia, que é o peito de frango, batata doce e brócolis. Antigamente era o ovo, né? Parece que o ovo, vou ressuscitar o ovo de novo. Agora alguém falou que o ovo é o melhor alimento do mundo, e então o ovo agora parece que passou a fazer parte do dia a dia novamente das pessoas, não somente para os que fazem academia, porque o ovo tem proteína, o leite tem proteína, e aí acha que vai atingir um corpo desejável. A pergunta talvez seria, Cláudia, é possível a gente que não usa proteína de origem animal, não usa suplementação, ter músculo sendo natural? Sim. Sendo natural mesmo, né? Porque eu conheço alguns aí que dizem que é vegano e tal, mas já formou músculo tomando um monte de suplemento. Então, como vai falar para mim? Eu ia te perguntar agora, Cláudio, tu é um cara que vai para academia, que frequenta academia aí, né? Puxa o ferro. E como é que é? Tu toma algum desses complementos aí, suplementos? Não, não, nunca tomei. Nunca tomei e às vezes o pessoal fala assim, mas o que você toma? Qual bomba que você toma? Eu falo, não, minha bomba é exercício. Qual proteína que você come? Feijão. Feijões. Lentilha, ervilha, grande, principalmente feijões. Essa é a melhor bomba que existe. Aí é a grande questão, né? Agora, exercício é exercício, treinar com inteligência. Você vai treinar, tem um movimento, a velocidade, chamado de amplitude de movimento, carga, volume, tudo isso dentro de uma aplicabilidade. É possível formar músculo sendo natural? É possível sim. Eu já ouvi alguém falando, mas fulano é natural, você viu? Eu falei, natural sim, olha o YouTube dele falando de que ele tomava um monte de suprimento, quer dizer, que natural que era. Natural é você nunca ter colocado nada no seu corpo para formação, para hipertrofia, para ganhar massa magra. E isso para mim é natural. Nunca comprar um pote de nada para tomar para dizer que vai ter hipertrofia. Então a minha hipertrofia vem do que eu como. Comida de verdade, sementes e frutos, zero in. Muito bom, muito bom. Outra coisa, nós falamos aí de ser magro quer dizer saúde? Não, não quer dizer. Existe algum segredo para emagrecer? Existe. Muito importante aí, gente. É uma pergunta que vale 1 milhão, né? É importante sair pro Nordeste aí, trabalhar 8 horas por dia e dormir 8 horas. É isso aí. Aí vai sentir o que é realmente emagrecer com qualidade, né? Emagrecer é o tripé. É a alimentação, é o exercício físico que a pessoa não faz, porque vocês estão na roça, vocês fazem exercício o dia todo, mas é um exercício laboral, não é um exercício específico. Laboral quer dizer carpir, roçar, carregar, puxar, erguer, levantar, descer. Isso é laboral, o coração trabalha, daqui a pouco vocês falam assim, deixa eu dar uma descansada aqui que agora foi pesado. Depois retoma de novo. Né? Então, para emagrecer tem que ter exercício de musculação e de perder o fôlego. Perder o fôlego é o aeróbio que fala, né? De o coração sair pela boca. Se o coração não sair pela boca, não é exercício. Por isso que agora criaram CrossFit ou HIIT, né? Treinamento intervalado, treinamento de alta intensidade intervalado. Emagrecer tem que dormir, emagrecer tem que comer alimentos íntegros geneticamente e íntegro fisicamente. De 3 em 3 horas. Isso, de 3 em 3 horas não. 3 em 3 horas é isso aí. Não, 3 refeições. Não de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas, aquele mito, Foi pegadinha. Né? Isso aí caiu, né? Não teve estudo que validou essa proposta de comer. Na verdade, não é comer de 3 em 3 horas. É fazer assim, por exemplo, você tem o café da manhã, tem o almoço. Então você divide o café da manhã no meio.
Então você come um pouquinho no café da manhã, aí depois, 3 horas, você come outra parte do café da manhã. Aí vem o almoço, aí você divide o almoço, aí você come um pouquinho no almoço, aí depois de 3 horas você come outro resto do almoço. E assim que é o de 3 em 3 horas, seriam 6 refeições ao dia. Café de jejum, lanche, almoço, lanche à tarde, ceia, janta e ceia. Ceia ainda. Você já imaginou você jantar e depois de 3 horas comer uma ceia ainda para finalizar o dia? Então, não há necessidade de fracionar isso, senão a pessoa passa mais a vida comendo do que vivendo, né? Então, não é essa a proposta. 3 vezes no dia. 3 vezes no dia, eu posso fazer essas 3 refeições só de manhã? Não, não. Aí depende muito da atividade laboral da pessoa. Por exemplo, se a pessoa fica o dia todo sentado, não tem sentido fazer uma refeição substancial à tarde, por exemplo, agora, né? O sol já está querendo se pôr. Não adianta a pessoa chegar agora. Normalmente a refeição pior das pessoas é depois das 7 da noite, né? Que a grande maioria chega em casa, toma um banho, aí a melhor refeição do dia é 8 horas, 9 horas, 10 horas, mas não é refeição. Não é refeição, porque é um delivery. Aí a pessoa liga lá e pede não sei o quê. Aí vem um de 2 litros e um monte de coisa refinada. E aí a pessoa come aquilo lá e vai dormir. Aí não tem uma boa noite de sono, aí ela acorda de manhã, porque o estômago à noite, a digestão diminui para 1/3, né? Se o estômago demora de 2 a 4 horas para esvaziar, à noite ele demora de 8 a 12 horas para esvaziar. O que é a noite aí? A noite seria depois do pôr do sol, escureceu, 18 horas. Então veja, a pessoa comeu 8 horas da noite, o estômago dela de manhã ainda está cheio. Por isso que ela acorda de manhã, não tem vontade de comer. Não é que ela não tem vontade de comer, é que o corpo ainda está com o metabolismo lento. Há um tempo atrás eu usei esse tipo de rotina aí e eu não sentia fome de manhã. Parece mais prático, sabe? Porque de manhã tu tá meio atrasado e aí tu sai correndo, não precisa comer, vai comer só quando chegar no trabalho. Depois era o que eu fiz por muito tempo. Exatamente, é o que a maioria faz. É porque quando você chega por volta das 9 horas, 10 horas da manhã, aí que tá a fome. Mas aí você já está perto do almoço. Aí você fica naquela, o que eu vou fazer agora? Vou comer um salgado, tomar um refri, tomar um cafezinho, comer uma bolachinha e tal? Porque o almoço está próximo. Aí se você come nesse horário, aí você não vai ter fome no almoço. Você vai ter o quê? Vai comer arroz, comer uma folha de alface, uma rodela de tomate e um bife ou um frango, ou enfim. Então, essas estratégias não funcionam. Então, o ideal é comer bem de manhã, comer no almoço e à noite, antes de virar a noite, comer de novo, que agora é o melhor horário para comer agora, 18 horas e 19 horas. Que não vai pesar. O ideal é comer de 3 a 4 horas antes de dormir. Se a pessoa tem o hábito de dormir 10 horas, por volta das 7 horas ela já vai comer, porque até a hora dela for deitar já deu um tempinho aí para o estômago estar esvaziando. E se a pessoa for dormir meia-noite? Ah, não, aí já era, né? Porque não dorme. É um sono já. Porque quanto mais a pessoa fica acordada, mais o cérebro, o corpo dela entende que é dia, não entende que é noite. Porque ela está exposta à luz. Quanto mais luz a gente recebe, mais o corpo entende que é dia. E se é dia, tem que comer. Por isso que a pessoa fica atacando a geladeira toda hora. Toda hora. Mas o que ela pega na geladeira? Maçã? Não. Ah, ela pega uma manga? Não. O que ela pega na geladeira? Refrigerante. Ela vai tomar refrigerante. Ou chocolate, né? Então, a pessoa fica caçando carboidrato para comer. Ela não pega uma penca de banana e fala assim, agora eu vou comer essa banana, agora eu estou morrendo de fome. Não vai acontecer isso. O que acontece se eu comer mais tarde, no horário, digamos assim? O que vai acontecer com aquele alimento? Então, vai haver uma desincronia do próprio corpo, porque o corpo ele é sincrônico, ele trabalha integrado. Aquele alimento ele vai retardar o processo de outros aspectos, porque altera a parte hormonal do corpo também.
Então, vai desequilibrando todo o corpo. E esse desequilíbrio faz com que a pessoa aumente o peso. Então, é preferível, se fosse dizermos assim, bem objetivamente, a rigor, a noite foi feita para dormir. A noite não foi feita para estudar, não foi feita para ficar com o cérebro ativo. A noite realmente, por isso que a gente sente cansaço mental. Pega um livro para você ler agora, para você ver, agora eu vou estudar e tal. A gente não, a concentração está muito baixa, porque as nossas energias elas vão se pondo de acordo com o sol. O nosso corpo vai desligando automaticamente, ele vai falando assim, já deu o dia, vamos descansar. Por quê? Porque o cérebro precisa desse descanso para fixar informações. Se não há esse descanso, não vai fixar informações. Por isso que o jovem que estuda à noite, por exemplo, ele aprende e esquece, aprende e esquece, aprende e esquece. Ele termina o ensino médio, ele não consegue passar no vestibular. Por quê? Porque ele aprendeu e esqueceu, aprendeu e esqueceu. Aí o que ele vai fazer? 1 ano de cursinho. Mas se o cursinho for à noite, ele não vai passar. Eu conheci um jovem que ele estudou em escola particular, fez 4 anos de cursinho preparatório. Estava se formando no cursinho e não conseguia entrar na faculdade. Porque os cursinhos eram à noite e ele ia aprendendo e esquecendo, aprendendo e esquecendo. Demorou muito tempo para conseguir entrar numa faculdade, porque o cérebro dele não conseguia assimilar informações. Uhum. O que quer perguntar? Acho que pode ser uma última pergunta aí para encerrar. A gente quer ainda reforçar que tem muita coisa para ser dita, né? O Cláudio tem muito conteúdo. Quem quiser, segue ele ali. A maioria te conhece aí, na verdade, quem tá ali. Mas a gente espera que outras pessoas vejam ainda, né, no Insta e no YouTube. Então, siga o Cláudio. E se a gente tiver mais oportunidade, a gente faz mais. Mas agora a gente quer fazer uma última pergunta para a gente. Já falou um pouquinho, mas para a gente que está trabalhando com a agricultura, para outras pessoas que trabalham no pesado também, pedreiro, por exemplo, né, que é um trabalho bem forçado, muitos falam, né, não posso ser vegetariano porque eu sou fraco. Então, qual é o tipo de alimento para esses? O que é indicado? O que é indicado não comer também? De repente, eu vou comer um bolo de batata porque é forte. Isso aí vai ser bom realmente? O que é prejudicial, o que não é? Existe muito mito, né? Geralmente, quando a gente para de comer carne, a pessoa fala que fica fraca. Não é que ela fica fraca, é que a carne tem muita adrenalina, né? Ela aumenta muito a ansiedade da pessoa. Tanto que quando a gente para de comer carne, diminui esse ímpeto, né? A pessoa diminui a agressividade. E então, é mito dizer que a carne é fonte de energia. Então, quando se fala em fonte de energia, até uma ocasião perguntaram para o Maguila, né, o que ele comia, né? Ele falou, como arroz e feijão. Ele falou, como arroz e feijão. O Maguila é lutador, né? Ele comia arroz e feijão e ovo. Ele falou, não é que o ovo era a fonte de energia dele, a fonte de energia dele era comida. Tanto que se a pessoa vai no churrasco, ela fica comendo churrasco o dia todo, chega no final do dia, ela sente vontade de comer comida. Ela fala assim, nossa, comi churrasco, mas estou com fome, estou com vontade de comer comida. Comida seria alimento que seria sementes ou frutos. Sementes, quando eu falo, é leguminosa, seria feijões, lentilha, ervilha, grão de bico. Quando eu falo de cereais, seria o arroz integral, a aveia, grão de centeio, grão de cevada, grão de milho, grão de trigo, quinoa ou amaranto. Outras sementes, semente de linhaça que a gente come, tem linhaça dourada, tem linhaça marrom, tem chia. Então, tudo isso é alimento. Então, a questão é comer. Tem que comer proporcional, porque tem gente que adotou 2 refeições por dia. 2 refeições por dia é impossível a gente se manter vivo, né? Tem gente que come café de jejum e almoço e não come mais.
Mas eu estou fazendo jejum intermitente. O jejum intermitente nós já fazemos ele de 12 horas. Por exemplo, se você come agora e só vai tomar café amanhã, tomar de jejum, vai ficar de 12 a 14 horas sem comer. Que jejum intermitente é esse? Já fazemos a autofagia naturalmente. Agora, jejum intermitente faz quem come todo dia, né? Come 6 da tarde, come 9 da noite, come meia-noite. Isso aí, talvez... E jejum intermitente não tem a ver com alimentação. Jejum intermitente tem a ver com a hora de comer. Não tem a ver com alimentação. Então, está mais relacionado com a hora de comer. É possível, sim, quem trabalha na roça, ser vegetariano. É possível, sim, quem é maromba, quem pratica academia, ser natural. É possível, só que tem que acreditar e fazer o que tem que ser feito. E não vai adoecer. Mas não vou ficar com deficiência de nutrientes, vou ficar... Não vai acontecer nada disso. Então é possível, sim. Ter autocontrole. A Marta Nutris aqui perguntou como passar a ter autocontrole. Bem no início da live nós falamos, Marta, e outros que entraram depois, que vai ficar gravado e vai para o YouTube. Nós temos um canal no YouTube chamado Projeto Zeroni. Então, vai para lá, tá? Esse vídeo, todas as lives estão indo para lá. Então, se quiser saber mais, né, sobre autocontrole, pode estar acessando aí. Alguém falou sobre autofagia aqui. Só escreveu ali. Não sei se dá para deixar se alguém quiser fazer mais perguntas. Não? Ok. Então, Quer encerrar dando algum recado, Cláudio? Vai falar mais alguma coisa que eu acho importante? O importante é a gente incentivar a agricultura sustentável e arrumar a comida de verdade. Alimentos que sejam íntegros geneticamente e, sobretudo, íntegros fisicamente. E assim nós estamos contribuindo com o planeta e interagindo com a vida. Então, tudo que foi criado foi pensando em nós, no ser humano. Então, se a gente respira o ar, foi criado pensando em nós. Se nós tomamos água, foi criado pensando em nós. Lembrando que o nosso corpo é o templo de Deus, então logo deveríamos colocar o melhor para dentro do nosso corpo. E isso se faz necessário de pesquisar o que vai comer, e não comer qualquer coisa. Comer qualquer coisa e querer ter saúde vai ser um tiro no pé. Então esse é um recado e sugiro que quem não assistiu toda a live, quem chegou agora, que assista. E as dúvidas, só entrar aí no Projeto Zeroin ou entrar em contato direto comigo e aí a gente pode responder. Só mais um pontinho. Existe algum alimento milagroso, algum remédio milagroso? Só existe remédio milagroso para quem vende o produto, né? No mais é tudo modinha, né? Toda modinha não dura mais do que a média de 6 meses ou 2 anos. Não chega nisso. Qualquer modinha, por exemplo, agora a modinha é da cúrcuma. Daqui uns dias passa essa modinha. Então, assim como passou as outras modinhas de suco de noni, de outras coisas, essa modinha também já está indo embora. Tem a modinha do óleo de coco também, já está indo embora. De tempo em tempo a indústria... Mesmo, são 8 remédios naturais que são todos gratuitos, né? Vocês já perceberam que modinha nunca sai do fundo do quintal? Ninguém fala que limão rosa é bom para isso, para aquilo, que comer feijões é bom para aquilo outro. Tudo que vende é moda, o que não vende cai de moda, né? Bem. Então tá, Cláudio, muito obrigada. Obrigada, pessoal que está aí. Por favor, nos siga, compartilhe, comentem aí. Sigam ali o Cláudio também. E até quarta que vem. Semana que vem vai ser na quarta-feira. A gente vai falar com o Antônio Gomides, agroflorestor, aqui do Sertão do Cariri. E ele é muito bom. Vão lá e assistam também. É isso aí. Obrigado por Cláudio que participou. A todos que assistiram aí. Lembrando, mais uma vez, não deixem de ir lá. Quem entrou por último agora, podem reassistir aí toda a live desde o início, tá? Valeu, gente. Até mais.